Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas dos sétimos anos A e B. O tema da nossa aula de hoje é Portugal, uma monarquia centralizada. Lembrando que a gente está estudando sobre o processo de expansão marítima europeia. Então a gente hoje vai estudar especificamente a importância que Portugal teve nesse processo, tá ok? Mas no começo da aula eu estava dizendo assim, Portugal é uma monarquia centralizada. Pessoal, o que é uma monarquia? Já ouviram falar em o que é uma? Monarquia, pessoal, é uma forma de governo em que um monarca exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até sua morte ou abdicação. O que significa isso, pessoal? É tipo um rei. Um rei que fica no seu trono e até ele morrer ou ele desistir da coroa, ele fica no trono. Então a monarquia é isso. É um governo em que uma pessoa exerce a função de chefe de Estado, chefe de todos os estados. Como exemplo que eu falei agora, o rei. Mas quando a gente está falando de Portugal, pessoal, foi o pioneiro nesse processo de expansão marítima. Por isso que eu começo essa aula de hoje falando só especificamente de Portugal. Porque é o seguinte, a formação do Estado português estava ligada à Guerra de Reconquista. São chamadas as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, que ocupavam desde o século VIII. A gente também vai falar uma relação, pessoal, sobre o cristianismo. Portugal, pessoal, era cristão, ou seja, adoravam ao cristianismo, monoteísta, e queriam expulsar aqueles muçulmanos dos seus territórios da Península Ibérica. Aí você pega em casa da pergunta, já o que é que tem a ver expansão marítima europeia com esse negócio de cristianismo, de muçulmanos? Tem tudo a ver, pessoal, porque Portugal estava ligado diretamente com essa guerra de reconquista, pois queriam que os cristãos expulsassem os muçulmanos daquele local. Então, para a gente falar de expansão marítima, tem que falar de Portugal, tem que falar de guerra de reconquista para que a gente estude todos os pontos importantes. Em seguida, nos séculos 11 e 12, o avanço dessas lutas formaram-se em 4 reinos cristãos naquela Península Ibérica. Foram os reis de Leão, Castela, Navarra e Aragão. O reino de Leão mais tarde seria anexado ao de Castela. Castela e Leão se juntam e formam um único reino. Mas o que é que isso tem tudo a ver, pessoal? Quando a gente está falando de Portugal, pessoal, a gente vai falar muito sobre dinastias. Aí no texto de vocês, a gente vai ver sobre dinastias de Borgonha e sobre os reinos portugueses. O reino português se divide em 2 dinastias importantes, Borgonha e Aves, tá certo? Mas também a gente vai falar sobre Condado Portucalense. O que é isso? Olha aqui, nessa mesma época e no mesmo contexto das guerras contra os árabes, foi formado o Condado Portucalense, subordinado ao Reino de Leão. Em 1139, o condado conseguiu sua independência, formando assim o Reino de Portugal, ou seja, aquele condado portucalense, que era subordinado ao Reino de Leão, agora fica livre e forma o Reino de Portugal. E os primeiros monarcas, ou seja, aquela pessoa que estava no comando de todos os estados, veio da primeira dinastia portuguesa, que foi a dinastia de Borgonha. Essa dinastia ficou entre de 1139 até 1385. Depois que essa dinastia se forma, pessoal, aí começam as rotas comerciais europeias terrestres, que estavam interditadas pela epidemia da peste negra e pelas guerras. Tá lembrado que ao longo dos nossos estudos a gente falou sobre que a Europa precisava sair nas navegações europeias para conseguir tapar aquele buraco deixado pela peste negra e pelas guerras. Então Portugal é o primeiro país que vai para essa expansão marítima europeia, para esse processo. Com que finalidade? Os mercadores portugueses aproveitaram-se dessa situação e, contando com a posição geográfica privilegiada do reino, ou seja, não estava envolvida naqueles conflitos nem de peste e nem de guerras, integraram-se ao comércio da Península Itálica como o Mar do Norte. Essa participação no comércio
de especiarias acelerou o desenvolvimento português, em particular da burguesia mercantil. Veja, Portugal se privilegiou da posição geográfica que ela estava, da posição onde fica o país. Nem estava envolvida nas guerras que a gente estudou e nem estava envolvida com a peste negra, não estava afetada. Então, se aproveitou desse fator favorável a ela e saiu no processo de expansão primeiro. Quando eu falei na aula que Portugal foi o pioneiro, a gente também vai vendo muitas situações que fizeram Portugal ser o pioneiro. Não só foi a situação geográfica, mas também o período de grande navegação para Portugal, a gente divide em 5 pontos que contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira desse processo. O primeiro foi a situação geográfica que eu falei agora há pouco. O segundo, pessoal, foi o domínio de equipamentos e técnicas de navegação. Por quê? Vamos entender cada um desses processos. A situação geográfica eu falei agora há pouco. Mas o que é esse domínio de equipamentos e técnicas de navegação? O estreito contato com os árabes deu aos ibéricos a oportunidade de conhecer e aprender a usar uma série de instrumentos que facilitavam a orientação e as viagens em terras distantes. Lembra, quando a gente está estudando geografia, a gente vê muito que os navegadores precisavam de equipamentos para navegar. Quais eram esses equipamentos? Antigamente usavam a bússola. Com a invenção da bússola e com o domínio dos portugueses, que eles já sabiam usar esse equipamento, eles saíam nas grandes navegações e a bússola indicava a eles um caminho a ser seguido. Então, para eles podiam sair pelo mar e a bússola ia guiando. Então, além de situação geográfica favorável, já sabiam dominar esses equipamentos de navegação. Mas também tem outros 3 pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, pessoal, foi o contato com textos antigos e relatos de viagem. Vocês lembram que quando eu estava explicando para vocês lá naquela aula passada, que eu falei muito sobre eles saírem para conhecer o mar, que eles tinham medo dos perigos reais e imaginários no mar? Então eles se basearam nesses textos antigos que eles tinham para eles poderem ter uma noção do que eles iam encontrar no mar. Então vamos ver um pouquinho desses relatos de viagem. Desde os séculos 12 e 13, muitos textos antigos voltaram a ser lidos, especialmente nas universidades. Difundiu-se a ideia de que a Terra era esférica e não plana, como muitos acreditavam. Um importante descobrimento também naquele tempo, pessoal, é que havia um questionamento se a Terra era plana ou se ela era redonda. Então, o processo de grande navegação possibilitou que aqueles textos antigos que diziam que a Terra era plana fossem considerados falsos, e agora eles tivessem um entendimento de que a Terra era redonda. Então foi o primeiro grande descoberta que eles conseguiram fazer, descobrir que a Terra era redonda naquele tempo. E também, pessoal, além desse processo, eles vão descobrir também o enriquecimento dos mercadores. Portugal havia se transformado em um importante entreposto de abastecimento de navios italianos, que iam para o Mar do Norte, e o que enriqueceu mercadores, navegantes e a própria coroa portuguesa. Vejam, enquanto os outros países estavam preocupados com guerras, em quem ia vencer e quem ia dominar o território, Portugal estava ficando o quê? Mais rica. Portugal estava indo pelo processo de grande navegação, pegando aqueles produtos, ouro, prata, além das mercadorias das outras regiões, levando para os portos portugueses e vendendo aos italianos. Então, Portugal enriqueceu primeiro, fomentou sua economia para poder pensar em terra depois. Mas veja, eles pensaram principalmente na forma do comércio. Quando todo mundo estava brigando lá nos outros locais, Portugal estava ganhando um dinheirinho com o seu processo de navegação. E tudo isso teve a formação de um Estado centralizado, que é o que eu falei com vocês, que foi a formação da monarquia centralizada portuguesa, em que o monarca estava no topo. O texto, o último item dos 5, diz assim: formação de um Estado centralizado. Gastos com as navegações só podiam ser bancados pelo Estado forte, que as financiasse e as protegesse. Formou um Estado centralizado, uma monarquia. Portugal já tinha condições financeiras de sair pelo mundo sozinha.
Por isso que ela foi o pioneiro em toda essa situação de grandes navegações, que Portugal se preocupou primeiramente em abastecer o seu comércio, tá certo? Eu falei para vocês sobre dinastia de Borgonha no começo dessa aula. Depois, Portugal tem uma dinastia chamada Dinastia de Aves. O último governante da dinastia de Borgonha, pessoal, foi Dom Fernando, que morreu em 1383, sem deixar herdeiros do sexo masculino. Lembrando, naquele tempo só podia assumir a cadeira de monarca quem fosse do sexo masculino. Quem fosse do sexo feminino não podia assumir a cadeira de monarca, só quem fosse do sexo masculino. Como a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, era casada com o monarca de Castela, Portugal deveria passar para o domínio desse reino. Temendo perder sua autonomia, grupos mercantis e populares lutaram em favor da coroação de Dom João, mestre de Aves, meio-irmão do monarca morto. Seguiu-se um conflito vencido pelos partidários de Dom João, coroado rei de Portugal em 1385, com o título de Dom João I, deu início à dinastia de Aves, que governou Portugal até 1580. O governo de Dom João distinguia-se dos seus antecessores pela centralização do poder e pela organização de um exército mantido com as riquezas obtidas por meio de atividades mercantis. E uma das principais características desse reinado, pessoal, de Dom João foi o apoio constante a novos empreendimentos mercantis. Por isso, a conquista de territórios e a busca de uma rota alternativa para as Índias era um dos seus principais objetivos. Veja, Dom João, além de ele pegar uma Portugal bem financeiramente, queria enriquecer mais ainda. Então ele disse o seguinte: vamos pegar novas rotas para as Índias, vamos pegar novos produtos e com isso ter novos objetivos. Os objetivos eram que enriquecer ainda mais os cofres portugueses. Por isso que os grupos mercantis ficaram preocupados com que Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, casasse com outra pessoa. Porque eles tinham medo que essa autonomia financeira que eles tinham, eles perdessem. Então eles fizeram que Dom João, que era irmão de Dom Fernando, meio-irmão, assumisse o trono, para que eles não perdessem a sua autonomia financeira. E o que é autonomia e o que é mestre de aves, pessoal? Esses dois itens marcados aí. Autonomia é o direito ou capacidade de se autogovernar, liberdade e independência, era isso que eles tinham medo de perder essa liberdade. E o mestre de aves, pessoal, era líder supremo de uma ordem militar cristã chamada de Ordem de Aves. Então, Dom João se tornou o mestre de aves, monarca português, e aí a gente vai tendo uma consolidação de Portugal ao redor do mundo, tá certo? Agora é com você, pessoal. Para a gente entender o estudo da nossa aula de hoje, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 38 e vão ler da 38 até a 40 e responder a atividade da apostila de vocês, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Foi um prazer estar novamente com cada um de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Valeu, meus amigos!